Olá, investidor e investidora de todo mundo, aqui é o canal Dica de hoje e nesse vídeo de hoje aqui a gente vai falar sobre essa questão de recessão dos Estados Unidos, impeachment do Trump, o que a gente tem que fazer, o que a gente deve fazer com a nossa carteira e se eu acredito realmente que vai acontecer uma recessão de forma tão rápida, né? De forma que a gente tenha que agir imediatamente. Então, vídeo de hoje de sábado é vídeo de macroeconômico, curta já o vídeo, siga a gente em todas as nossas mídias sociais que estão aparecendo aqui e que estão ali na descrição do vídeo também e a gente já começa depois da nossa vinheta. Bom, gente, é importante eu falar o seguinte, que esse vídeo de hoje vai ser muito baseado em uma palestra que eu fiz há uns 4, 5 meses atrás. Na verdade, eu vou estar atualizando esses dados e no final a gente vai chegar e falar uma conclusão que é a minha visão de como a pessoa deve fazer na hora que chega realmente uma recessão forte, na hora que chega uma crise sistêmica. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar quando a gente quer ver uma crise, e a gente nunca vai acertar o exato momento, e eu falei muito sobre isso na live de assinantes na última terça-feira, é o seguinte, é que a gente tem que ver os indicadores que são chamados indicadores antecedentes. Existem alguns indicadores que mostram que a economia está se deteriorando, que está caindo. Então, por exemplo, aumento de desemprego é um, confiança do empresário é outro, confiança do consumidor, uma dívida alta das famílias, por exemplo, um índice imobiliário, por exemplo, é um outro indicador antecedente, são indicadores que acontecem antes da crise, quer dizer, o mercado ele vai dando indícios de que uma crise pode estar acontecendo. Antes de mais nada, é importante a gente começar mostrando o rendimento do título dos Estados Unidos de 10 anos. A gente vê aqui que o rendimento hoje do título de 10 anos, ele é o menor praticamente da série histórica. E aqui quando eu falo série histórica, eu estou falando de antes de 1980, tá? Então, antes de eu nascer aqui, é um dos menores. O que isso significa? Significa que o mercado está esperando uma taxa de juro muito baixa daqui para frente. O que acontece com uma taxa de juro muito baixa? Normalmente taxas de juros mais baixas são taxas estimulativas, taxas para fazer a economia andar. Então quer dizer, o mercado espera realmente uma desaceleração da economia, pelo menos olhando os próximos 10 anos, e isso acontece no mundo inteiro. Tá? Se a gente pegasse Japão, aí, Europa, a gente iria ver inclusive taxas negativas. Mesmo com taxas baixas, as economias do mundo não estão conseguindo reagir. Outro indicador que eu acho um dos mais importantes é esse índice de preços de imóveis, que é chamado de Case-Shiller. Tá? E eu gosto sempre de botar aqui a seta, ó, em 2007 o que aconteceu, porque a crise aconteceu mesmo em setembro de 2008, quando teve a crise lá do Lehman Brothers, né, que foi ali em setembro de 2008, que o Lehman Brothers acabou falindo. E a gente vê aqui que em 2007 a gente já via uma antecipação da crise, né? Exatamente isso, é um antecedente. Isso aqui foi 2008, quer dizer, 2008 foi quando eclodiu a crise. Ela caiu antes aqui, a gente não vê isso, pelo menos por enquanto. Outra coisa também importante é que essa alta aqui foi uma alta muito mais rápida, muito mais forte do que essa. Essa aqui é uma alta que, embora seja grande, que seja forte, ela é mais natural do que como aconteceu anteriormente. Outra coisa importante também da gente falar é a taxa de desemprego. Aqui foi o ano de 2007. Aqui foi quando teve a crise, que realmente subiu de forma avassaladora, subiu de forma rápida. E a gente vê que antes da crise, efetivamente, que aconteceu aqui com a quebra do Lehman Brothers, a gente vê que já teve uma leve alta aqui, em torno de 4,2 para 4,8 a taxa de desemprego. E a gente vê aqui que continua aqui baixa, continua perto do menor ponto. Então, talvez se a taxa de desemprego sair dos 3,6, 3,7 atual e subir aos poucos até 4,1, 4,2, isso para mim seria talvez um indicador antecedente. Por enquanto, a gente não encontra isso.
Confiança do consumidor. Esse é um indicador que já começa a inspirar alguns cuidados. Tá? O consumidor dos Estados Unidos, no último mês, começou a perceber e começou a ter uma desconfiança com relação ao futuro. Isso já aconteceu outras vezes, ó, aqui, enfim, aqui, é normal isso acontecer. O que não pode é ocorrer igual aconteceu aqui. Ó. Aqui é 2007, chegou no máximo. Aí aqui 2008, mais ou menos, a crise aconteceu exatamente nesse ponto. Então, se esse indicador de confiança cair para algo em torno de 80, também me traria atenção. O cuidado que a gente tem que ter é se isso aqui vai continuar caindo ou se vai voltar como voltou inúmeras outras vezes. Dívida atual das famílias é muito menor, então esse aqui não me inspira cuidado nenhum, acho que a gente nem precisa falar, a gente vê que a dívida em percentual do PIB das famílias era muito maior no passado. Tá? Outra coisa que é importante também é o seguinte, para o Federal Reserve conseguir fazer com que o mundo não entrasse numa espiral de crise igual a de 1929, o que ele fez a partir do final de 2008 e 2009? Ele colocou muito dinheiro no mercado, que é esse agregado monetário M0, que é exatamente as moedas em espécie, né? A moeda que você coloca no mercado. Então você teve um excesso de liquidez, que o pessoal chamou de quantitative easing. Isso fez com que não tivesse uma deflação gigante, uma recessão realmente mundial muito grande, né? Uma depressão, e a gente vê que pouco a pouco o Federal Reserve está conseguindo tirar esse agregado monetário extra. Isso aqui é muito positivo para a economia. Tá? Para vocês terem uma ideia, esse agregado monetário ele tem que seguir mais ou menos de acordo com o PIB, mais ou menos de acordo com o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos. Aqui estava em torno de 750 a 800 bilhões de dólares. Hoje deveria ter alguma coisa aqui em torno de 1,3, 1,4 trilhão. Está com 3,2 trilhões, muito melhor do que os 4 trilhões anteriores. Quer dizer, os Estados Unidos fazendo o dever de casa, enxugando isso aos poucos. Claro que demora, se ele tirar todo o dinheiro de uma vez só, aí vem uma crise real, mas a gente vê aqui que está conseguindo fazer isso aos poucos. Confiança do empresário, esse talvez seja o pior de todos os indicadores que eu vou mostrar hoje. Esse aqui realmente já mostra algum sinal de crise. Quer dizer, o empresário ele não está mais querendo investir lá nos Estados Unidos. Quando esse indicador cai de 50, significa já pessimismo. A gente vê que ele saiu de 60 no final de 2018, no meio de 2018, e caiu aqui abaixo de 50. Pela primeira vez uma queda tão forte assim como aconteceu aqui 2007 para 2008. Então esse aqui é algo que realmente chama a atenção da gente. E a gente vê aqui que a capacidade de utilização das plantas, das indústrias dos Estados Unidos também já começam a cair, o que mostra realmente uma redução, pelo menos, da economia local, aí, da indústria, o que pode talvez no futuro fazer com que retraia também a parte de empregos e etc. Então é algo que a gente tem que ter em mente também. E a gente vê que a capacidade de utilização, quando chegou a crise, ó, ela despencou, né? Lá atrás. E outra coisa interessante também, a gente vê que nessa alta atual, as empresas investiram tanto que ela não chegou a ter a capacidade de utilização que teve lá atrás em 2007. Quer dizer, os Estados Unidos aproveitaram, né, as empresas aproveitaram essa taxa de juro de zero e elas investiram bastante em maior capacidade de utilização. Então, gente, o que acontece é o seguinte, a gente tem alguns indicadores que mostram que pode sim ter uma crise, não são a maioria deles. Na minha visão, ainda é algo que está no radar, mas não é algo para acontecer agora. É claro que se acontecer um impeachment do Trump, por exemplo, isso pode acontecer de uma forma mais rápida, né? A gente sabe que se não tiver uma definição de quem vai ser, por exemplo, o futuro do presidente dos Estados Unidos, pode fazer com que ninguém consuma, com que ninguém invista, e aí realmente você pode ter uma retração maior, mas eu não vejo isso ainda como um motivo atual. Mas o que é mais importante nesse vídeo de hoje não é saber se vai ter uma recessão, se não vai ter, se vai ter uma crise, se não vai ter, porque a gente sabe que isso vai acontecer em algum momento. A gente não pode ficar esperando fora da bolsa até acontecer. Imagina se você fica agora esperando fora da bolsa, a bolsa bate lá 300 mil pontos e a crise vem, mas vem só em 2025.
Vocês acham meio estranho isso, mas eu tenho um livro aqui, por exemplo, que o autor fala que em 2014 que a gente deveria comprar ouro, que o ouro chegaria a 9 mil dólares. E até agora ele já perdeu 5 anos. Né? O dólar, comprar ouro, desculpa. Então quer dizer, o ouro ele subiu um pouco agora, nos últimos 2 anos, no último ano subiu, mas olha só quanto o S&P 500, por exemplo, subiu nesse período. Então, essa visão da gente ficar aguardando, né, uma crise fora do mercado financeiro, eu acho que é a mesma visão daquela pessoa que fica guardando dinheiro embaixo do colchão ou que fica deixando para depois o investimento e não faz a formação de patrimônio dela. Na minha visão, é muito mais importante você fazer a formação de patrimônio. E quando a crise vier? Quando a crise vier, a gente reage. Como é que a gente reage? A gente vai pegar dinheiro da renda fixa e investir, a gente vai pegar dinheiro de opção de venda que a gente comprou, vai vender a opção de venda com valorização e vai investir, ou a gente vai se esforçar para aumentar o nosso aporte, se for o caso, para fazer investimento, e aí sim, comprar talvez Ambev na metade do preço, VEG na metade do preço, Localiza na metade do preço, Itaú na metade do preço, Banco do Brasil na metade do preço, por aí vai. Tá? Para mim, a grande questão não é quando vai acontecer, mas é saber como a gente precisa reagir quando realmente acontecer uma crise. Pessoas falam que já tem aí 11 anos de alta nos Estados Unidos e que isso é bastante tempo. Já tiveram bull markets lá nos Estados Unidos como de 46 até 69, foram 23 anos. Depois da crise do petróleo teve um outro também bastante grande que foi se encerrado no ano de 2000. Então quer dizer, ficou também 18, 19 anos. Então 11 anos de alta para os Estados Unidos não é algo tão grande assim como seria, por exemplo, se a gente analisasse o mercado brasileiro. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever, avisar também para os amigos, colocar em mídias sociais e etc, que é sempre importante que a gente tenha seguidores novos. Se inscreve, ativa o sininho também e a gente se vê na segunda-feira. Segunda-feira tem atualização da carteira nossa do YouTube, não perca. Abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.